Olá, começa agora o 5º episódio do Agir Sustentável e dessa vez nós vamos abordar a relação entre a natureza e as cidades brasileiras. Nas nossas vidas, o conceito de resiliência é definido como a capacidade de adaptação. Com as mudanças climáticas, é a possibilidade de sobrevivermos mesmo diante de eventos climáticos extremos, como tempestades, secas e alagamentos. Só que para que isso exista, é preciso ter planejamento urbano, que não aconteceu, por exemplo, na tragédia ocorrida no Rio Grande do Sul em maio de 2024. Então vamos entender como as cidades podem e devem ser mais sustentáveis e resilientes. Vem com a gente que o Agir Sustentável já está no ar. A construção das nossas cidades está historicamente ligada à disponibilidade de água, mas a ocupação desordenada de fundos de vale, áreas de nascentes e córregos, com a canalização de cursos d'água, como esse córrego aqui, o Botafogo, em Goiânia, ou o Rio Tietê, em São Paulo, e tantos outros, geram consequências graves. Em cidades litorâneas, há um risco constante de deslizamentos, enquanto que em tantas outras no Brasil, a população convive com o medo nos períodos de chuva, de alagamentos e enchentes, como os ocorridos no Rio Grande do Sul. Na verdade, a história dos assentamentos urbanos, né, ele está muito vinculado aos recursos hídricos, né, a proximidade de água, né, de recursos hídricos, seja rios, né, seja o próprio mar, enfim, ela faz parte, né, da história dos assentamentos humanos, né. Então, aquilo que era um valor, né, hoje se torna, né, um perigo para nós, né. E também a evolução, né, do planejamento das cidades, nem sempre as cidades são totalmente planejadas, né? Então, alguns locais que são, né, não são adequados para a urbanização, né, eles acabam sendo utilizados, né, por falta de terra urbana, né, com valor adequado, enfim. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul contabilizou pelo menos 182 mortes em decorrência das enchentes que começaram em maio. Ao todo, 478 municípios gaúchos foram atingidos por inundações, quedas de barreiras e deslizamentos de terra. Cerca de 2,5 milhões de pessoas foram afetadas pelos efeitos das chuvas nas regiões central, dos vales, na Serra e na região metropolitana de Porto Alegre. E no Rio Grande do Sul não deixa de ser diferente essa história, né? E a gente viu que algumas cidades, né, que são dois casos diferentes, né? Tem aquele caso das cidades ao longo dos rios, né, Taquari, Jacuí, enfim, que foram varridas por uma elevação rápida, né, do rio, né, cotas que subiram 10, 15 metros acima da cota do leito, extravasando o seu leito. Algumas cidades do Vale do Taquari, que está mais próxima à região que eu moro ali na Serra, né, enfim, elas foram varridas praticamente, né, tá? Porque o rio sai do seu leito, né, e, né, sobe além da calha dele, né, e vai varrendo e tudo. E a outra situação é a situação de Porto Alegre em si, né, do estuário do Guaíba, né, em que esses rios, né, pela formação, enfim, aqui do estado, eles desembocam todos a gente chama o Lago do Guaíba, né, o Rio Guaíba, mas na verdade ele é um estuário, né, enfim, que recebe essa água toda que vem das áreas mais altas de todo o estado ali, né, tá, no caso nosso lá de Caxias do Sul, né, o sistema Taquari-Antas, né, e aí as cotas vão subindo, né, enfim, então são duas situações diferentes que a gente tem, né. Quilômetros de terras que perderam o valor do dia para a noite. 1 ano, 2 anos atrás foram avaliadas em 1.700.000. Hoje não tem mais valor nenhum. E se eu for lá te mostrar e te pedir R$100, tu não vai me dar. Empresários que podem ter que fechar as portas. Tem clientes que vão desistir do mercado. Vão desistir, não vão mais trabalhar. O desastre climático no Rio Grande do Sul gerou um choque de empobrecimento. Famílias que viviam em regiões prósperas perderam bens acumulados ao longo de toda uma vida. A tragédia também fez despencar o valor de áreas inteiras e pode levar a uma fuga generalizada de empresas e indústrias. Eu acho que o poder aquisitivo dessas pessoas vai diminuir. Eu acho que não vai ser mais a mesma vida que a gente tinha antes. Vai ter consequências, sim. A professora Márcia Enster mora no Vale do Taquari,
uma região que era considerada próspera e que ostenta bons índices sociais e econômicos. E a intensidade da tragédia no Rio Grande do Sul e a ocorrência mais frequente de deslizamentos e alagamentos em outras cidades brasileiras são consequência das mudanças climáticas. Eventos já conhecidos e que estão nas rotinas das pessoas ao longo dos anos, por conta do aquecimento global, se tornam desastres ambientais. Para tratar sobre o assunto, o Agir Sustentável conversou com uma das principais autoridades no mundo, o professor Paulo Artacho. As emissões de gás de efeito estufa ao longo dos últimos 100 anos fez com que o clima mudasse significativamente e vai continuar mudando no futuro, né? Nós já temos a nível global um aumento de temperatura da ordem de 1,5 graus Celsius, mas nas cidades os aumentos de temperatura variam entre 2 a 2,5 graus. E com as emissões continuando a aumentar como temos hoje, daqui a algumas décadas teremos temperaturas nas cidades de 4 a 5 graus mais quente do que algumas décadas atrás. Isso vai trazer um impacto na saúde da população, na infraestrutura urbana, nos sistemas de transporte e vai por aí afora, que são enormes. E o Brasil tem que se adaptar ao novo clima e ao clima que está vindo pelo nosso futuro. Doutor em Física Atmosférica e com trabalhos até junto à NASA, Paulo Artacho detalha a relação entre o aquecimento global e as chuvas mais intensas nas cidades brasileiras. Uma das manifestações mais claras das mudanças climáticas é através do aumento dos eventos climáticos extremos, como grandes cheias, por exemplo, né? Na cidade de São Paulo, por exemplo, as chuvas de mais de 100 milímetros por dia, que são chuvas muito intensas, aumentaram de frequência 4 vezes comparado com 40, 50 anos atrás. Uma atmosfera mais quente, para cada grau Celsius de temperatura, de aumento da temperatura da nossa atmosfera, a capacidade da atmosfera de reter vapor d'água aumenta em 7%. Então, o que acontece é que você tem mais vapor d'água sem esse vapor d'água se condensar. Ele se acumula na atmosfera e quando temos uma chuva intensa, esta chuva cai de uma vez com muito mais água que caía, digamos, há 30, 40 ou 50 anos atrás. Essa é a essência do aumento dessas chuvas muito intensas, como, por exemplo, as que caíram no Rio Grande do Sul, ou em Minas e Bahia em 2023, ou que causaram deslocamentos de terra em São Sebastião, Petrópolis, Paraty, e isto, a tendência é agravar muito significativamente nos próximos anos. O professor ainda nos ajuda a combater o negacionismo ambiental e a afirmação de que o aquecimento e o resfriamento do planeta já acontecem naturalmente, independente da ação humana. Veja, o clima da Terra sempre mudou ao longo dos 4,6 bilhões de anos do nosso planeta, né? Ele segue os ciclos de mudança na trajetória da Terra em relação ao Sol, né? Esses ciclos duram milhões de anos ou centenas de milhões de anos. São ciclos na escala geológica, como a gente chama em ciência. O que estamos fazendo agora é completamente diferente desses ciclos históricos geológicos. Nós estamos em um muito curto espaço de tempo, nos últimos 50 ou 60 anos, alterando a composição da atmosfera terrestre com a queima de combustíveis fósseis, e com isso estamos alterando a quantidade de radiação que fica aqui na baixa atmosfera, e isto está ocasionando o aumento da temperatura terrestre, que hoje todos estão observando de uma maneira muito clara, muito forte. Você não precisa ser cientista para perceber que o clima mudou bastante e vai continuar mudando no futuro. Então o Brasil tem que se adaptar ao novo clima, tem que adaptar as suas cidades e as suas zonas rurais. Nós temos problemas sérios, por exemplo, porque o Brasil, a economia brasileira depende do agronegócio. Acontece que o agronegócio
com o aumento dos eventos climáticos extremos e a redução da chuva no Brasil Central, pode não ser tão rentável como foi ao longo das últimas décadas. Então, o país tem que se preparar melhor para isso. Essa preparação das cidades para eventos climáticos extremos não é uma novidade para a engenharia e a arquitetura. O professor de planejamento urbano da USP, Nabil Bonduki, aponta os caminhos para cidades resilientes. Não são coisas novas, né? Mas eu acho que elas estão ganhando hoje uma dimensão muito maior do que teve no passado, né? Porque, na verdade, os eventos extremos estão aí, cada vez com mais força, e as cidades precisam se preparar para enfrentá-los, né? Então, o que antes era uma das questões, nunca foi prioridade, hoje ela passou a ser uma questão de grande dimensão. Não que no passado a gente não tenha tido grandes enchentes, não tenha tido desbarrancamentos, etc. Eu acho que esse problema é um problema histórico das nossas cidades, principalmente das cidades dos países mais pobres, dos países que não têm vamos dizer assim, um processo de planejamento urbano articulado com o meio ambiente bem executado, né? Então não é uma questão nova, mas a questão é que ela vai se tornando cada vez mais grave e hoje então virou uma área que é uma área importante, né, dentro das nossas cidades. O conceito de cidades esponja ganhou destaque no Brasil depois da tragédia no Rio Grande do Sul, com exemplos como esses na China, Tailândia e Alemanha. Só que a ideia de ter cidades desenhadas para absorverem um grande volume de água não é exatamente inovadora. A questão é que a gestão pública brasileira nunca aplicou o conceito na prática. Está se falando muito dessa história de cidade esponja, né? Porque as coisas aqui no Brasil são incríveis, né? Elas, não sei se é só no Brasil ou se em outros lugares também, elas viram moda e aí as pessoas começam a falar disso como se fossem coisas novas, né? Eu vou lembrar aqui um grande engenheiro sanitarista brasileiro, que é o Saturnino de Brito, que ele fala disso há mais de 100 anos, falava disso há mais de 100 anos, né? Inclusive, quando ele era da equipe do Arão Reis, quando Belo Horizonte foi planejada, o Arão Reis foi o engenheiro que fez o plano de Belo Horizonte, e ele inclusive brigou com o Arão Reis, porque o Arão Reis queria implantar uma ideia de desenho urbano, né, de traçado urbano, que não levava em conta o meio físico, né? E ele considerava que os fundos de vale, eles precisavam ser protegidos, né, precisavam ficar permeáveis, né? Então é um conceito muito antigo, né? Aqui em São Paulo mesmo, né, o Saturnino Brito fez uma proposta para o Tietê que tinha como princípio exatamente o contrário, que era a criação de parques de fundo de vale. Então, por exemplo, né, em Londrina nós temos assim, uma grande quantidade de parques que estão no fundo de vale, que é exatamente esse conceito, né, de permeabilidade do solo. Então, não é uma coisa nova, é uma coisa que já há muito tempo se debate no Brasil, mas que infelizmente prevaleceu em poucos lugares, e aí nós tivemos a lógica que foi uma lógica baseada muito no automóvel, e os automóveis ocupando o fundo de vale. Na verdade, nós temos duas grandes formas de ocupação dos fundos de vale nas cidades, que são as vias expressas ao longo dos fundos de vale e as ocupações e assentamentos precários nos fundos de vale, que são as favelas, e isso tudo acaba sendo o contrário do que seria uma cidade resiliente. Nabil Bonduki ainda destaca que a legislação brasileira deveria impor regras mais rígidas para o planejamento das cidades, além da autonomia municipal para a elaboração do plano diretor. E a terceira alternativa, que é a gente preservar os fundos de vale, que são as APPs, que estão, inclusive, que estavam, né, protegidas pelo Código Florestal. Hoje elas não estão mais, porque o Código Florestal foi mudado e diz que essas áreas de fundo de vale nas cidades são estabelecidas pelos planos diretores, né, o que é um absurdo, porque né, claro que o plano diretor tem que considerar esse aspecto, mas nós temos que ter uma regulação nacional, né, que dê normas para os próprios planos diretores, porque os planos diretores muitas vezes são feitos com base em
interesses locais, interesses fundiários, interesses específicos, que não levam em conta aspectos que deveriam ser levados. Então, nós estamos num nível mais geral que preocupa-se com essa questão hoje, que é muito importante, da resiliência e da adaptação das cidades para as mudanças climáticas, que é uma outra questão muito importante. O arquiteto e urbanista gaúcho Carlos Eduardo Mesquita confirma que o planejamento, ou a falta dele, foi fator fundamental para a tragédia no Rio Grande do Sul. Segundo ele, a reconstrução já passa por um pensamento diferente. Primeiro que há realmente assim toda uma massa de profissionais, enfim, todo um grupo de profissionais trabalhando, em pensar e incorporar, esse novo normal, vamos dizer assim, e a gente pensar a reconstrução do Rio Grande do Sul. Então, ela começa com a questão da sustentabilidade, cidades sustentáveis, ou cidades ambientalmente, socialmente sustentáveis, Depois, as cidades inteligentes, que não significa a questão de equipamentos, mas a inteligência no sentido de dados, do armazenamento e da gestão de dados, que é importante. Então, que população pode estar afetada, enfim, sistemas de alerta, que seria a inteligência das cidades, E, por fim, então, a questão das cidades resilientes, da resiliência, que é a capacidade de pensar resiliência, no que é na física, a capacidade, rapidamente de um material voltar ao seu estado natural, quando ele é curvado, quando ele é deformado, enfim, tal. Então, as cidades, resilientes significa isso, ela poder enfrentar, esses eventos, e poder voltar a uma situação de vida normal e tal. Além da realidade dos gaúchos, o Agir Sustentável vai mostrar no próximo bloco como os riscos estão presentes nas cidades brasileiras, perto de cada um de nós. Você vai conferir o exemplo de locais monitorados pela Defesa Civil depois do avanço da cidade sobre os cursos d'água. Fique por aí que a gente volta já. A Rua 87, no setor sul, em Goiânia, corta o que seria o curso do Córrego dos Buritis. Quando chove muito, o que tem sido cada vez mais comum, o córrego retoma seu espaço. A situação de alagamento virou rotina, como em tantas cidades brasileiras que ocuparam lugares que deveriam ser reservados à natureza. Em dias de chuva forte, a água chega mais ou menos na metade do pneu dos automóveis, ou mais. Então, tem imagens aqui de uma grande quantidade de água que vai descendo nessa rua e ela vai chegar no final dela, que é onde também tem muitas imagens sobre alagamento. Então, isso aí é gerado por esse processo, vamos dizer, dessa urbanização que temos aqui em Goiânia e no Brasil de modo geral. Essa urbanização que é focada principalmente numa visão de não preservacionista, vamos dizer assim. Então, de geração de escoamento. Então, você não tem muita preocupação com esse aspecto. O professor Kleber Formiga coordena o trabalho de elaboração do Plano Diretor de Drenagem em Goiânia e aponta como novas obras, públicas ou privadas, devem passar a incluir os conceitos da resiliência urbana. Nós temos que começar a seguir nesse sentido, que é melhorar as obras novas, a questão da geração de escoamento. Então, temos que ter estruturas, seja armazenamento, quanto aumento da infiltração, de modo a que temos uma pouca geração de vazão para a rua, digamos assim. Para as antigas é complicado também, se você vai olhar, boa parte da estrutura já está implementada, então como é que a gente vai pensar nisso? Então teremos que pensar em alteração, isso aí, por isso que isso demora, de certo modo, um tempo, alteração do que tem hoje. Então nós precisamos começar a ter calçados permeáveis, começamos a trocar os nossos quintais que foram impermeabilizados por grama, e assim vamos tentar minimizar ou diminuir um pouco o escoamento. Não tem solução mágica, é um pouco de cada vez. Outro ponto de constante alagamento fica na Avenida Anhanguera, no Lago das Rosas, onde foram filmadas essas imagens que viralizaram. Um dos pedalinhos, que são atração turística no parque, ultrapassou a avenida, que ficou totalmente submersa e foi embora, seguindo as águas do rio. É preciso que a gente tenha respeito com as nossas encostas. Para além desse plano
que está sendo feito de engenharia, que é muito bom, que está trabalhando com a macro e micro drenagem, mas é preciso também observar as encostas, trabalhar com alagados construídos, visto que nós não temos tantos espaços para essas águas permanecerem por um tempo para depois percolar. Então nós precisamos mais de alagados construídos. Sem essas alternativas para uma cidade esponja, toda essa água escorre em direção aos rios e gera áreas de risco. Goiânia tem pelo menos 30 locais com potencial de alagamentos, enchentes e deslizamentos. Essa é uma das áreas monitoradas pela Defesa Civil em Goiânia por risco de alagamento. É a Vila Roriz. E desse ponto dá para ver bem essa diferença de nível, por conta do encontro de 3 importantes cursos d'água. Toda essa vila corre risco de alagamento. À minha esquerda chega o rio Anicuns, à direita o rio Meia Ponte e ao fundo o ribeirão João Leite. Por conta desse encontro e desse nível mais baixo, a Defesa Civil e o CREA, o Conselho de Engenharia, tem um constante monitoramento sobre essas casas. São lugares onde certa parcela da população, de moradores, corre algum certo tipo de risco, igual aqui na Vila Roriz. Aqui, historicamente, é uma área que o Meia Ponte, há muitos e muitos anos, extravasa e atinge as residências. Então, isso é um risco hidrológico que a Defesa Civil vem monitorando ao longo dos anos, né? E no início de 2021, foi feita aqui uma barreira, que a gente chama dique, que impede um pouco do rio transbordar e atingir as casas, entendeu? Então, tem outras situações, como a Vila Bandeirantes, que já é outro tipo de risco, que é o risco geológico, que há risco de deslizamentos. Então, a Defesa Civil trabalha monitorando esses locais, fazendo os apontamentos e encaminhando as secretarias pertinentes. No caso, CEINFRA, né, que é a secretaria responsável por obras de infraestrutura na cidade. Então, a CEINFRA vem trabalhando nesses pontos para, pelo menos, minimizar os impactos e diminuir os riscos nesses locais. O coordenador da Defesa Civil aponta que o ideal seria a retirada das famílias que ocuparam a região de forma irregular. Mas isso nem sempre é possível. Aqui no meu barraquinho aqui nunca encheu de água não, porque aqui é mais alto, mas dos outros que moram bem mais na frente é mais baixo, já alagou, perde as coisas de casa, tudo, os móveis. Essa altura da casa já é pensando nisso ou não? Já é pensando nisso. A minha já foi feita a estrutura para a água não subir, mas aqui quando alaga mesmo, eu não saio daqui não, fico ilhada, não saio. Eles vêm, mas aí não pode fazer nada, né? Porque o risco que eles falam que é para a gente ter que sair daqui, né? Porque aqui é área de risco. Mas como a gente não tem para onde ir, o lugar da casa da gente é aqui mesmo, então não tem como sair. A gente tem vontade de sair, só que não consegue, não tem para onde, a gente não tem condição de comprar em outro lugar. 26 anos que eu moro aqui, muito alagamento feio, né? Teve o último que aconteceu, que foi mais feio mesmo, que deu 70 centímetros de água aqui dentro de casa aqui, né? Tem 8 anos, né? 8 anos, né? Foi um alagamento feio, né? Aqui, ó, esse barranco aqui ficou coberto aqui, ó. A rua nem se fala, né? Parecia o Rio Araguaia, sabe, né? Tem um risco grande da gente morar aqui, mas a condição da gente é precária, né? Então tem que conviver com esse risco, né? Tipo assim, quando tá no inverno, a chuva tá caindo, você abre a porta, olha lá, não, tá baixo, né? Vai subindo, né? E a gente convive com esse risco direto. Fizeram um asfalto aqui agora, ali dentro você pode olhar que tá entupido de terra ali, sabe, né? A hora que vier qualquer chuvinha, vai alagar tudo. É a manutenção que tá faltando para nós aqui, sabe, né? Aí na época de candidatura e tal, todo mundo chega aqui, aí tá puf, né? Aí depois, ó, some todo mundo. Do ponto de engenharia, o dique é uma solução. Então, a gente consegue proteger com um dique bem dimensionado, bem estruturado. Por quê? Porque o dique ele tem que funcionar dos dois lados. Então, hoje em dia, o problema maior daqui, conversando com a Defesa Civil, não é a inundação do João Leite, como o dique, de certo modo, está protegendo, mas a inundação interna. Então, o local gera escoamento. Então, o local gera escoamento e não consegue passar porque tem um dique. Então, isso aí é um problema. A gente já não tem nada, né? Ainda perde o que tem, né? Mas é a vida, né?
com essa visão prática dos riscos da ocupação urbana irregular e do que podem ser as cidades resilientes, a gente encerra esta edição do Agir Sustentável. E no próximo programa, nós vamos detalhar como a indústria tem se adaptado às mudanças climáticas para produzir cada vez menos impacto ao meio ambiente. Eu te espero no nosso próximo encontro. Tchau!